Bom dia a todos. É uma satisfação voltar aqui. Lembro que tivemos junto em 2018, por ocasião das eleições, lá em Copacabana. Uma amizade, né? Porque eu não vou falar amor à primeira vista. Eu lembro quando era estudante, tem muito tempo, estou com 67 anos, e o professor certa vez disse: o desenvolvimento de uma nação se mede pelo consumo de ácido sulfúrico, H2SO4. Isso me marcou como estudante, né? Entre outras coisas. Hoje, nós vemos que um dos grandes indicadores é o consumo de ácido de cada país. Então, os senhores, obviamente, fazem parte da nossa história, do nosso desenvolvimento. Eu pedi agora há pouco, o nome dele é Gerson, né? Acabou de falar sobre Inmetro aqui. Eu lembro quando eu vi que no Inmetro tinha uma pessoa que havia já baixado portaria, né, decidindo fazer 3 coisas no Inmetro. Primeiro, uma modernização em 4 milhões de tacógrafos pelo Brasil. Em média, R$400, é só fazer as contas aí. Também trocar todos os taxímetros do Brasil. Eu acredito, o Tarcísio deve ter número melhor do que eu, mas ultrapassa a 200 mil o número de taxistas no Brasil. Mais ainda. E também um chipzinho em cada bomba de combustível no Brasil, que já mandei investigar, já era fraudável antes da sua implementação. E daí eu falei com o Paulo Guedes, que como era uma decisão colegiada, tínhamos que trocar todo mundo do Inmetro, do presidente e os diretores. E fizemos, daí indicamos o Gerson. A imprensa bateu, mais um coronel. Só que o caboclo é formado pelo IME, a exemplo do Tarcísio, né, como tem gente formada por outros institutos respeitados no Brasil. Eu lembrei aqui da tomada de 3 pinos lá atrás. Tinha gente que defendia de forma bem intencionada, mas o resultado foi diferente. A Europa iria aderir à tomada de 3 pinos, resolveu depois não aderir, e poucos países, né, o Brasil, um mercado consumidor enorme, se implementou aqui. E não foi bem aceita pela população, mas o gasto se fez presente. Então, o objetivo nosso é trabalhar dessa maneira. Tá? Tem que cortar a cabeça, corta de todo mundo. Não fica ninguém para continuar ali, né? Uma laranja podre no cesto, contaminando os outros ali presentes. E a gente trabalha dessa maneira e muito bem atualmente com os 23 ministros. O grande legado nosso é o que eu falei em 2018 e cumpri, né? É escolher ministros por um critério, não o político partidário. Você se lembra, há poucos anos, tal partido perdeu o Ministério da Infraestrutura, né? Ou do Transporte, que tinha outro nome, e tal partido ganhou isso. Eu lembro que eu estava 28 anos dentro do parlamento, e votações importantes, o plenário fica cheio. Aí, votações importantes, o pessoal entende o que é, né? E acabava a votação, chegava para alguns líderes partidários a lista da fidelidade. Então, quantas vezes eu olhava para o lado, estava lá um líder partidário, falando: olha, o meu partido, a fidelidade foi de 90%. E eu só tenho 2 ministérios. O outro foi 70% e tem 3. E começava-se a briga para aquele partido indicar o ministro, né, daquele outro partido que não era tão fiel assim. A fidelidade não era com o Brasil, pessoal. Não era com o desenvolvimento. Era por questões próprias. Por isso, os escândalos de corrupção transbordavam Brasília. Era toda semana, o senhor lembra aqueles dutos, né? Jorrando dinheiro, um dinheiro verde, inclusive, né, Juca? Nada a ver com a sua política atualmente. E nós fizemos isso. Na economia, que eu não entendo de economia, né, porque se eu falar que eu entendo, eu mando o Paulo Guedes embora. Por que eu vou ficar o PG me perturbando aí? Manda ele embora e resolva os problemas. Né? A economia é o ministério, um dos mais importantes. E nós temos que ter uma pessoa gabaritada lá.
passou por maus momentos durante o nosso mandato. Não podia ser diferente. Com crise acontecendo, Covid, uma crise hídrica enorme no ano passado, uma guerra lá fora, entre outros problemas, o interesse político de alguns também em gastar mais, tá? Mas o Paulo Guedes se comportou da forma que ele havia conversado comigo lá atrás. Pode mudar? Pode. A gente pode redirecionar o nosso posicionamento um dia. E eu tenho que confiar. A confiança dos ministros é essencial. É igual, por exemplo, que eu sou paraquedista, você sai do avião e de repente eu vou trocar o paraquedas. Já saiu do avião, pô. Trocar o paraquedas? Não vai dar certo. Vai se esborrachar lá embaixo. E a gente vê hoje em dia como está indo a economia, né? Se eu estiver errado, é missão, Paulo Guedes, me corrija aqui. Nós devemos ser um dos poucos, talvez, um dos poucos países que teremos um PIB positivo no corrente ano. Tá? Estamos numa ascendência. A questão do desemprego está caindo. Tá? A inflação, devemos ter nesse mês também deflação no Brasil. Mas como acontece isso? No meu entender, a grande vacina econômica foi aplicada em 2019. E eu, quando entrego o ministério, é porteira fechada. Eu só encho o saco do ministro quando, olha, tem o Zé das Couve aí que levantamos, vai dar problema. Aviso uma vez. Aviso a segunda, o ministro troca. Na terceira, eu troco o ministro. Tá? Com todo respeito, porque eles sabem que nós temos um zelo todo especial e certas práticas não podem continuar no nosso governo. Pode acontecer um problema um dia? Pode. Ninguém está livre de ter um problema, né? Mas não existe mais aquele problema orgânico que víamos no passado, que era o uso da máquina para esse fim. Eu lembro, 1 ano e meio atrás, aproximadamente, uns 15, 20 empresários no meu gabinete, e estava lá o 02 do SPU. E o empresário pegou e falou, olha, eu quero dizer a vocês que pela primeira vez eu fui ao SPU e não fui achacado. Isso não é virtude, é obrigação nossa. Fazer o melhor. Há uma diferença. E hoje em dia, eu sempre falo, vamos fazer comparações. 3 anos e meio do nosso governo com 3 anos e meio de outros governos por aí. Para onde o Brasil estava indo, para onde nós estamos indo hoje em dia, com essa economia que está aí, está dando certo. Quando fui negociar com o Putin, presidente Putin da Rússia, em fevereiro desse ano, eu fui massacrado por grande parte da mídia. Até ministro meu veio falar comigo, você não deve ir porque está na iminência de um conflito. Bem, fomos e evitamos um outro conflito enorme. Tá? Imagine o Brasil sem fertilizantes, o que seria da nossa segurança alimentar, o que seria da segurança alimentar de mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. E ser chefe, como vocês são chefe na área de vocês, tem que decidir. Obviamente que a minha decisão tem uma repercussão enorme, para o bem ou para o mal. Tudo eu conversei com o Putin foi cumprido. 3 horas de uma conversa reservada. A 1,5 metro de distância, sem máscara, diferentemente do que ele havia feito há 2 semanas com o presidente da França, a 10 metros, e com todas as medidas sanitárias. O que ele demonstrou dessa forma? A confiança na gente. E um ato também que marca, né, que eu faço sempre. A gente procura ver os bons exemplos e não fazê-los para dizer que é daquela maneira, mas porque está incorporado na gente. E ele, quando estava entrando no meu carro, na hora de ir embora, venha conhecer minha sala. Eu fui lá conhecer a sala dele. É um gesto de carinho pela gente. Sabemos do que está acontecendo lá, lamentamos a guerra, lamentamos as mortes, e até há poucas semanas o presidente Zelensky, da Ucrânia, ligou para mim. Não posso falar tudo, mas o que eu senti na conversa é que ele queria uma posição firme do Brasil no tocante às sanções contra a Rússia.
Que eu respondi para ele, se eu tivesse poder de acabar com a guerra, teria evitado que ela acontecesse. Porque, vocês sabem, depois que começa uma briga, é muito difícil você chegar aí a um bom termo e botar um ponto final naquele conflito. Não vou discutir a guerra da Ucrânia. Quem está certo, quem está errado. Eu sou o presidente do Brasil. Sem os fertilizantes, acredito que todos nós aqui estaríamos sofrendo coisas terríveis no momento. A própria Europa, quando eu falo em Macron, há 40 dias a França, as suas florestas ardem, pega fogo. E olha que o tamanho da França equivale a 1/3 do tamanho só do estado do Amazonas. E daí o pessoal cobra de mim apagar o fogo na Amazônia. Fazemos o possível. Mas a nossa Amazônia equivale a uma Europa ocidental. Só a reserva Yanomami, por exemplo, é 2 vezes o tamanho do estado do Rio de Janeiro. As nossas Forças Armadas, né, se a gente botasse todo mundo lá, não teria capacidade de apagar esse fogo. E se tivesse, né, por que o Macron, em uma área muito menor do que a nossa, Praga. Não posso falar esse nome aqui. Por que eu não apago o seu fogo lá? E dizer aos senhores, a Europa está com uma onda de calor muito forte. Logicamente, isso ajuda ao incêndio. Estão com um problema enorme com a sua segurança alimentar. Não estão no inverno ainda. Se tivesse no inverno, você sabe o que poderia acontecer: alguém fechando as torneiras do gás para aqueles quase 30 países ali presentes. Agora, o Brasil. Quem é o Brasil? O Brasil é um país maravilhoso. A Rússia tem o dobro da extensão territorial nossa. Sim. Mas nós aqui somos mais bonitos do que ele. Temos mais biodiversidade, terras agricultáveis, riquezas minerais. Temos tudo aqui. Mas isso é fonte de preocupação. Se o mundo está chegando a 8 bilhões de habitantes, e com fome, pessoal, se faz qualquer coisa. Aquele velho ditado, né? Casa onde falta pão, todos brigam e ninguém tem razão. Nós devemos nos preocupar com o Brasil. Para onde o Brasil está indo? Está indo no caminho da Venezuela? O país mais rico do mundo em petróleo? Sim ou não? E a Venezuela, o pessoal sabe, o seu povo está numa situação de miséria abaixo do Haiti. Eu estive no Haiti antes do terremoto, que morreram mais de 200 mil pessoas. Teria algo para falar sobre o Haiti, mas vai demorar muito aqui. Na Venezuela, os pessoal sabem o que está acontecendo. Mudou-se o regime, fizeram uma campanha fácil, né? Comigo você vai ter casa, comida e roupa lavada. O povão foi acreditando nas mentiras que é praxe da esquerda, está no DNA da esquerda, e chegou a esse ponto que está lá. E a Venezuela teve esse boom também, quando o petróleo estava em torno de $130 o barril, né? E o governo podia vender a 2 centavos o litro de gasolina, né? Exportava e tinha como esbanjar. Depois o petróleo caiu à base dos $30, o outro lado ia ganhar e o presidente de plantão resolveu mudar completamente a sua linha. E hoje vemos lá a Venezuela. Até recomendo, né? Tem muito jovem que defende a esquerda, que se o pai tiver condições, porque ele defende, geralmente quem defende vive do dinheiro dos outros, né? Se ele puder ir lá para Pacaraima, a fronteira com a Venezuela, para ver. Hoje em dia chega em média, ainda, né, em média 500 venezuelanos fugindo por dia aqui para o Brasil, pesando em média 15 quilos a menos do que ele tinha há poucos anos. E uma coisa impressionante, quando nós buscamos o nosso pessoal lá na Ucrânia, mandamos dois aviões da Força Aérea trazer o pessoal para cá, houve um pedido se podíamos trazer os seus pets,
cães e gatos. Obviamente, de imediato, vimos aqui com a Anvisa, etc., sem problema, pode trazer. Ninguém chega fugindo da Venezuela com cães e gatos. Já comeram todos. Então nós temos que fazer comparações com o Brasil. Estamos vendo agora a economia da Argentina para onde está indo. Até falei há pouco tempo com o pessoal do agro. Um novo imposto, contenciones, 33%. Qualquer coisa exportada lá que tem a ver com girassol, trigo, soja, carne, o imposto. Nós não cobramos nada aqui do campo. E nem vamos cobrar, certo, PG? PG que manda aqui. Tamo junto, PG. E o PG descobriu algo inédito, né? Ou melhor, eu orientei o PG não sabia que era curva de Laffer, e eu fui para cima do PG. PG, eu acho que a curva de Laffer já está lá para trás, tá? E nós já estamos arrecadando menos, dado a carga tributária. Desde o início do nosso mandato, nós temos diminuído impostos no Brasil, em especial o de fora, né? Em alguns produtos, sem atrapalhar a gente aqui, obviamente, né? E o PG, dentre as medidas, uma outra briga dele aqui é a redução do IPI em 35%. Meu Deus do céu, essa política é nossa. O Petro, quando assumiu agora na Colômbia, a primeira medida dele foi aumentar impostos. A nossa não é a primeira. Agora, uma grande medida, reduzir em 1/3 o IPI, que atinge diretamente em torno de 4 mil produtos no Brasil. Está judicializado. Está judicializado. Ninguém quer prejudicar a Zona Franca de Manaus. Se tem algum prejuízo, a gente discute medidas compensatórias, sem problema nenhum. Agora, não podemos condenar a nossa indústria aqui a correr com uma bola de ferro numa perna, com o chinês, né, de tanga livre do outro lado. A gente vai perder essa corrida. E então isso que vem acontecendo com o Brasil. O outro lado fala o contrário muitas vezes. Nós botamos um ponto final no MST sem pancada, sem violência, titulando terras. E para quem fala que a gente não pensa em mulher, né? Eu penso em mulher, tá? A menor dúvida, tá? Nós, para 90% desses 370 mil títulos, foi para mulher. Porque a gente sabe que o velhinho lá de 60 anos, eu estou com 67, né? Sou velhíssimo, com 60 anos, 50 anos, muitas vezes, se está em nome dele o título, ele pode fazer algum negócio, né? Com a mulher fica diferente. Com a mulher está uma garantia muito maior que aquela terra vai ficar para os seus filhos e netos. Então, temos essa visão, né? É a forma de fazer a economia. Quando o Coronel Gerson passou por aqui agora há pouco, das vacinas econômicas de 2019, além da liberdade econômica, foi uma foiçada nas NRs, normas regulamentadoras, que levava o terror em qualquer ambiente empresarial. O cara chegava lá, só para olhar o banheiro de vocês, tinha 40 e poucos itens. Ele podia te multar pela altura da pia, pela rugosidade do papel higiênico, pela ventilação adequada ou não, pela largura da porta, pela altura do trono. Foram milhares de normas que foram deixadas de lado para tornar mais leve a vida de vocês. Eu não tenho certeza, vou pedir ao Paulo Guedes para me orientar. Parece que o Reino Unido, que há muitas décadas deu um salto na economia, onde ele deu uma legalizada no poderio dos fiscais. Se eu estiver errado, me desculpa aqui, tá, PG? Parece que aconteceu isso há várias décadas, porque tem que ter fiscalização? Tem. Ninguém vai negar isso daí. Mas não pode abusar. Como fazia com o campo. Antes do Juca assumir, ministro Juca, estava lá o Ricardo Salles, e eu falei com o Salles: Salles, o homem do campo não pode ficar com medo do fiscal. É como ontem na Inquisição aí da Globo. Você tem que... Falou para não queimar. A lei diz
que se puder retirar o material, ele não pode ser queimado. Se o material chegou lá de helicóptero, a gente não vai gastar um helicóptero para tirar a máquina, toca fogo. Mas em quase a totalidade das vezes, o material pode ser retirado. E o pessoal, quando queima, ainda diz, ódio do presidente Bolsonaro. Sabe o que está em jogo? Eles me deram uma multa em 2012 na Bahia de Angra, num dia que eu tinha apertado o dedo do painel em Brasília. E a história é longa, não é o caso entrar em detalhes aqui, mas alguns poucos, né, mancham a maioria do pessoal do IBAMA. Mas vamos resolvendo esse assunto. Muita coisa foi feita dentro dessa vacina econômica de 2019. Quando eu falo da Lei de Liberdade Econômica, por exemplo, uma pessoa queria vender um cachorro-quente na praça, né? Queria abrir um pequeno salão de beleza, uma pequena oficina mecânica, entrava com o pedido de alvará, levava meses, anos, tinha que ter uma conversa com alguém da prefeitura. Essa lei acabou com isso, em 30 dias. Não respondeu? Pode vender cachorro-quente na praça. E assim, a gente vai trabalhando, teria horas para conversar com os senhores sobre essas questões. Quando fala do Juca aqui, né, ele me autorizou a falar, ele é o Juca Verde, né, que o Paulo Guedes autorizou a falar também, o próprio Juca falou. Eu falei que brevemente é tanta coisa verde que ele vai tirar um cara do Atlético Mineiro e vai entrar na vaga desse cara e jogar futebol lá. Está se transformando no Hulk do bem. E é uma realidade. Quando ele fala aqui em eólicas offshore na costa do Nordeste, que quem já pernoitou na Bahia dificilmente não sente que o vento sopra a noite toda e numa constância. Então o Paulo Guedes falou, olha, eu vi falando outro dia, se tivermos o equivalente a 10 Itaipus lá na costa do Nordeste, estou feliz. O Juca fala que poderemos ter até 50 Itaipus. Energia verde, é o aço verde. O Brasil, além da segurança alimentar para o mundo, pode ser também a segurança energética. Exportar hidrogênio vindo da hidrólise desses cataventos aí no mar. O Brasil é um país fantástico. O que falta alguma coisa para nós aqui? É agregarmos mais valor do que produzimos, né? Usando um exemplo grosseiro. A cada navio de minério de ferro, que a gente manda para fora, que era de vocês, volta uma canoa de laptops. Nós devemos buscar maneiras, né, de trabalhar nisso. Eu faço um apelo a vocês que são do aço. Olha o nióbio. Catalão foi vendida para a China. Araxá esteve na iminência de ser vendido. Se for botar um leilão, quem vai comprar? Se for num leilão, dificilmente serão vocês. Eu faço o possível para que isso fique conosco. Agregue valor para nós. Que se vier de fato, como já temos a bateria de nióbio do Brasil, se vier agora a bateria de nióbio / grafeno, a bateria de nióbio, o ciclo em Campinas já tem. / grafeno, o Tarcísio vai gostar disso, né? Nós temos uma bateria que pode ser recarregada em poucos minutos. E qual a vantagem? Não tem superaquecimento. Se toma um café num posto de combustível, vai no banheiro, volta, o teu auto tem mais 400 quilômetros de autonomia. O Elon Musk esteve no Brasil, o que ele esteve fazendo aqui? Conversou rapidamente comigo num canto, questão dos 4 meses. Deve voltar para cá para ver a Amazônia também, que tem interesse em botar internet na Amazônia toda, sem custo para nós, é muito bem-vindo isso, mas só nós temos o nióbio. Eu era esculachado em 2016, 17 e 18 quando falava isso. E até a pessoa esculachava e falava, bota o nióbio de vice, bota o grafeno de ministro. Obviamente é o pessoal que sabe desse potencial do Brasil. Só nós temos. Não é justo. E, por exemplo, permite aumentar mais um pouquinho o tempo aqui, professor? Quando eu estive em 2019 no Japão, daí eu entrei em contato, logicamente, paguei missão para o meu pessoal, né? Levar no hotel meu um japa, tá? Que fazia bijuteria de nióbio. Então o japa chegou lá, né? Tá? Pega o japa aí. E apresentou para mim várias bijuterias, entre elas uma correntinha, que acredito que não pese mais de 20 gramas. E eu paguei, eu sou um ferrado financeiramente, né?
Paguei $1.000 na correntinha dele. Mas paguei $1.000 e paguei as taxas também, extra, né? Para eu poder mostrar aqui no Brasil. Ou seja, com mais ou menos aí 20 correntinhas, você compra uma tonelada de nióbio aqui no Brasil. E lá, o que é usado no Japão, o nióbio? Você sabe melhor do que eu. Na mistura com o ferro, você tem os prédios, né? Não com aço puro, mas com isso, com o nióbio, com a liga ferro-nióbio, e ele fica mais resistente e tem uma certa flexibilidade. O Japão estaria usando essa liga ferro-nióbio no chassi, Japão não, Alemanha, o chassi de automóveis. É mais leve, e se é mais leve, consome menos energia, menos massa para transportar. A mesma coisa, quando eu estive na Mackenzie aqui em 2018, foi chamada a polícia para poder sair de lá, era candidato. Tá? Uma universidade cara, mas a minha presença lá incomodou alguns estudantes. Que eu vi na Mackenzie? Um pessoal das Forças Armadas, eu não sabia, tratando ali da blindagem de veículos nossos, né, de blindados nossos, com grafeno. O peso 10 vezes menor. Um carro blindado, que os senhores alguns aqui devem ter, é menos 150 quilos. A economia de combustível será enorme, menos massa a ser transportada. As maravilhas do nióbio e grafeno são incalculáveis. O grafeno, o único material biplano do mundo. Uma menina aqui que fez o IME há pouco tempo está na Inglaterra. Ela tem na prancheta uma tela para dessanalizar a água do mar. Nós temos tudo aqui, pessoal. Nós temos tudo. O que falta para nós? É a nossa união, cada vez mais união, com o que está dando certo. Prazer estar naquela cadeira? Não tenho prazer nenhum estar naquela cadeira lá. É um saco. Tá? Não dá mais para pescar por aí, contar uma piada, tomar um caldo de cana colar, etc. Tá? Mas eu entendo com uma missão de Deus. Imagina se tivesse o segundo lugar na pesquisa, não, segundo lugar nas eleições de 2018, como estaria o Brasil? Lockdown. Fique em casa se puder. Vá para a ponta da praia. Estão mudando a narrativa agora. Imaginem se a equipe do Paulo Guedes, juntamente com a Caixa, entre outros ministérios, não fizesse rapidamente o auxílio emergencial em 2020. O pessoal ia para a rua, ia ter um saque no supermercado, ia pela fome. Pagamos 48 milhões de pessoas. Aquele pagamento, 68 milhões de pessoas, aquele pagamento mensal era um endividamento de 50 bilhões de reais. Ninguém aguenta isso. Fizemos agora com responsabilidade. Passamos para 400 em dezembro, com a esquerda contrário, tá? E depois o mais 200, porque a inflação no gênero alimentício se fizeram presentes. Tá? A esquerda discursou contra, falou um montão de abobrinha, mas votou favorável porque tinha eleições pela frente. Quando nós, com responsabilidade, começamos a trabalhar junto com o parlamento a questão do preço dos combustíveis, foi a mesma coisa. No Senado, todos os senadores do PT votaram contra o teto de 17% do ICMS para os essenciais. Eu acho que se aplica a vocês a questão da energia também. Então, todo mundo está ganhando. É o empresário, é o proprietário da sua casa, é aquela pessoa que tem um salão de beleza, o dono da padaria, que já está pagando menos na energia elétrica. Mas tudo isso com responsabilidade. E nós, então, o combustível está aí. Já tem alguns locais a gasolina abaixo de 5. Em muitos, o etanol abaixo de 4. E nunca governadores tiveram tanto dinheiro no cofre. Havia um abuso por lado de lá. Agora faltava dar uma normatizada. Você não sabe o trem que é a gente ir para cima para algum setor importante da economia brasileira. Nós acabamos também, no começo do ano, com o álcool turista. Ele era feito aqui, numa usina, andava 300 quilômetros até uma distribuidora, depois voltava os 300 para abastecer um tanque a 10 quilômetros da usina. Não foi fácil essa briga. Apanhei feito o cão sarnento na porta de igreja. E o pessoal dando porrada o tempo todo. Pancada de governadores.
Por exemplo, estou acabando, PG, você está cansado aí? Estou acabando aí. Estou pegando, já que você não quis falar, eu peguei teu lugar aqui. Você pode ver, com Fica em Casa, a economia te vê depois, em 2020, uns 20 governadores aumentaram o ICMS de combustíveis, em plena crise, porque o cara ficava em casa, não gastava combustível. Caiu um pouco a arrecadação deles. 2021 voltou à normalidade, a equipe econômica, como sempre, trabalhando bem, e o pessoal não diminuiu o preço do ICMS. Daí veio a Câmara e o Senado moralizando, teto 17%. Isso influencia, obviamente, em tudo quanto é lugar. Até que nós temos acho que a maior deflação da história do Brasil, e vamos ter uma outra deflação esse mês, com toda certeza. Bem, o que eu quero dizer a vocês? A liberdade que eu tive de escolher ministros, vocês não conheceriam o Tarcísio de Freitas, tenho certeza disso, com outro presidente, que teria que negociar o DENIT com todo mundo. Baita de um negócio o DENIT. Não conheceriam? Quem é o Juca? Quem me apresentou foi o Salles. Eu, dos 10 que foi disputar aí alguma coisa pelo Brasil, né? De 9 eu aceitei as indicações. Só não aceitei a indicação que era do ministro Palaciano, que são os 3 que ficam lá o tempo todo do meu lado. Aí tem que ser extremamente de confiança minha, né? No resto, aceitamos todo mundo. E o que vocês têm a falar, por exemplo, do Juca, que é o suplente, vamos assim dizer, do Salles? O que tem a falar, por exemplo, do Marcelo, que foi indicado pelo Tarcísio, que está lá na infraestrutura, que acabou de fazer um leilão aqui de aeroportos. E um leilão inteligente, veio pelo Tarcísio, da cabeça dele. O Tarcísio tem a cabeça grande, mas tem um cérebro enorme também. Tá? Não é apenas... Quando eu quero ficar bonito, tira uma foto do lado do Tarcísio. Como eu falo que o Marcos Pontes, né, é o gordinho mais leve do Brasil. Quem tem alguma coisa para falar do Marcos Pontes? Ninguém tem o que falar nada dele. É um cara aqui que foi para o espaço, voltou. É formado pelo ITA e realmente tem ajudado em muito o Brasil na questão de ciência e tecnologia. E todo mundo sabe, né? Sem ciência, sem tecnologia, estamos condenados a ser escravos de outros países. Estamos buscando a nossa independência nessa área. O mundo todo está de olho na gente, tem interesse, e alguns países têm mais do que interesse em comprar do Brasil. Tem interesse em botar aí 2 ou 3 ou 4 patas aqui dentro. Quem achar que isso não é realidade, fique acreditando na lorota daquele cara que gosta de tomar uma água benta a cada mentira que conta. Então, o que eu tenho a dizer a vocês? Agradecer o momento, a oportunidade, a confiança. Tá? Esse Brasil é de todos nós. Eu não precisava ter falado nada aqui, o senhor sabe o que está acontecendo, sabe fazer comparações de anos, né, de outros governos, sabe o que está acontecendo na América do Sul, estão pintando a América do Sul de vermelho, está sobrando aí Brasil, Paraguai, Uruguai, o Equador e por aí. A Venezuela parece que quem está com a Venezuela não, a Colômbia está com um problema sério também depois do cara do M19 chegar à presidência e dizer que uma semana anterior o nosso querido 9Ds fez vídeos, né, pedindo votos para essa pessoa lá na Colômbia. Não vou me meter na questão de outros países, cada um faça as suas escolhas e não se esqueça de uma coisa, nós somos escravos das nossas escolhas. Então, a todos vocês, obrigado pela oportunidade. Um bom dia a todos. Vamos em frente.